Você acredita que um deserto mortal pode virar estrada? Que um prédio de 57 andares pode nascer em 19 dias? Então se prepare. O que a China está construindo vai desafiar tudo o que você entende por impossível. Poucos países no mundo foram capazes de transformar paisagens desafiadoras em obras-primas da engenharia como a China. O que antes eram áreas inóspitas, montanhas, desertos e rios turbulentos, hoje são passagens fluidas de concreto, aço e inovação. Começamos cruzando o deserto de Taklamakan, um dos mais inóspitos e cruéis do planeta, conhecido como o Mar da Morte. Por lá, as tempestades de areia soterram tudo o que tentam resistir. Ainda assim, a China decidiu encarar o impossível, construir uma estrada de mais de 500 quilômetros, atravessando esse cenário desolador. O segredo: tecnologia de ponta, sensores enterrados na areia para detectar movimentações e drones de monitoramento constante que patrulham o percurso. Um feito que não só ligou regiões antes isoladas, mas também criou uma nova rota estratégica de desenvolvimento. Seguimos então para o sudoeste, onde se ergue uma das pontes mais ousadas do mundo, a ponte de Beipanjiang, atravessando um vale de mais de 560 metros de profundidade. É como se um prédio de 200 andares separasse o asfalto do abismo abaixo. Mas isso não impediu os engenheiros chineses. A estrutura, com mais de 1.300 metros de extensão, liga duas províncias em tempo recorde e, mais que uma ponte, é um símbolo, o de que nenhum obstáculo natural é maior do que a vontade de superá-lo. E se o chão é difícil, por que não subir aos céus? Essa lógica que impulsiona os trens de levitação magnética chineses, os famosos maglevs. Diferente dos trens tradicionais, eles não tocam os trilhos, flutuam, silenciosos, suaves e velozes. Um deles já ultrapassou os 600 quilômetros por hora em testes. E não estamos falando de protótipos esquecidos em laboratório. Eles já estão em operação. Isso significa que em poucas décadas, o conceito de distância como conhecemos pode desaparecer. Uma viagem entre cidades distantes pode levar menos tempo do que assistir a um episódio da sua série favorita. Mas a China não pensa apenas em velocidade, ela pensa em escala. E nada representa isso melhor do que seu sistema ferroviário. A malha de trens de alta velocidade chinesa é a maior do mundo, com mais de 40 mil quilômetros em operação e crescendo. O mais impressionante: cidades inteiras estão sendo planejadas em torno dessas linhas, para que as pessoas possam morar a centenas de quilômetros de onde trabalham. E mesmo assim, chegar mais rápido do que em muitos trajetos urbanos congestionados. Falando em cidades, imagine morar em um arranha-céu que foi construído em apenas 19 dias. Isso aconteceu em Changsha, onde uma empresa chamada Broad Sustainable Building desafiou todas as expectativas ao erguer um edifício de 57 andares em tempo recorde. O segredo? Componentes modulares pré-fabricados com precisão milimétrica. Cada peça chega pronta para ser encaixada como blocos de montar gigantes. Mais rápido, mais barato e com menos desperdício. Uma revolução que pode mudar a forma como o mundo constrói suas cidades. E o que mais impressiona não é apenas a velocidade, mas a precisão cirúrgica de cada etapa. As peças chegavam como vagões de um trem tecnológico, prontos para serem encaixados com exatidão. Cada módulo era conectado em questão de horas, não dias. Enquanto as máquinas se movimentavam com elegância robótica, as equipes no solo operavam com sincronia, como se seguissem a coreografia de uma orquestra invisível. As paredes já vinham com encanamentos internos. As janelas com vedação térmica de alta eficiência. Os pisos prontos para receber acabamento. Até mesmo os elevadores foram integrados em tempo recorde.
Não houve improviso, não houve desperdício. Cada segundo foi calculado, cada movimento otimizado. Por dentro, o prédio não se parece com uma estrutura montada às pressas. Muito pelo contrário, ele oferece o conforto, o silêncio e a estabilidade de uma construção tradicional, mas com o adicional de tecnologias verdes que reduzem drasticamente o impacto ambiental. O ar que circula ali dentro é puro, filtrado por sistemas semelhantes aos de hospitais. A temperatura interna é regulada de forma inteligente, consumindo menos energia do que uma casa comum. O Mini Sky City é mais do que um prédio. Ele é uma provocação ao impossível, uma resposta ousada a um mundo que precisa de soluções rápidas, inteligentes e sustentáveis. Enquanto as imagens mostram a estrutura subindo como mágica, fica difícil não se perguntar: por que ainda insistimos em construir como no século passado, se o futuro já está batendo à nossa porta e foi montado diante dos nossos olhos em apenas 19 dias úteis? Esse arranha-céu não é só uma façanha da engenharia. Ele é um sinal de que estamos à beira de uma nova era. Uma era em que cidades podem crescer com mais inteligência, com menos desperdício e com um respeito profundo pelo tempo, pelas pessoas e pelo planeta. Talvez o que vimos aqui não seja apenas uma construção acelerada, mas o início de uma revolução silenciosa que está transformando a forma como o mundo se levanta, andar por andar, porque o futuro não está vindo. Ele já começou a ser montado. Essa mesma lógica modular chegou até o subsolo. Em Xangai, túneis são escavados com máquinas colossais, apelidadas de escavadeiras titânicas. Elas cavam, reforçam as paredes e instalam o revestimento. Tudo ao mesmo tempo. Um único equipamento pode avançar mais de 20 metros por dia em áreas urbanas densas, sem causar tremores ou interrupções de tráfego na superfície. Isso viabilizou a expansão de uma das maiores redes de metrô do mundo, que hoje conecta quase todos os cantos da cidade e ainda é considerada uma das mais pontuais e tecnológicas do planeta. Mas nem só de túneis e trens vive essa revolução. A China também está voando alto, literalmente. Drones de passageiros já estão em testes em algumas cidades. Pequenos veículos aéreos, autônomos, com capacidade para levar uma ou duas pessoas a curtas distâncias. Totalmente elétricos, com rotas automatizadas e pousos verticais, prometem reduzir drasticamente o trânsito nas grandes cidades. Ainda estão em fase experimental, mas o que é teste hoje na China costuma ser rotina amanhã. Outro salto surpreendente foi dado sobre a água. A ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau é a mais longa ponte marítima do mundo, com 55 quilômetros de extensão. E ela não é só uma ponte, é uma combinação de túneis submersos, ilhas artificiais e vias elevadas que desafiam o clima extremo da região. Levaram quase uma década para construí-la, com milhares de trabalhadores operando dia e noite. E o resultado é uma conexão estratégica entre três potências econômicas que antes dependiam de balsas lentas e congestionadas. Essas construções não são apenas soluções logísticas, elas são ferramentas de expansão geopolítica. Por meio da iniciativa Belt and Road, a China está exportando esse conhecimento, financiando obras em mais de 60 países. Ferrovias na África, portos no sul da Ásia, rodovias na América Latina. A infraestrutura tornou-se um braço da diplomacia. E onde há concreto chinês, há também influência chinesa. No meio de tudo isso, a mobilidade pessoal também se transformou. Em várias cidades chinesas, as motocicletas elétricas dominam as ruas, silenciosas e sustentáveis. Carros autônomos estão sendo testados em vias públicas, com sensores, radares e câmeras mapeando o ambiente em tempo real. E embora ainda
Haja motoristas, a transição para veículos totalmente autônomos é apenas uma questão de tempo. O mais curioso é que, para muitos, essas inovações ainda passam despercebidas. Não estão nas manchetes todos os dias, mas se prestarmos atenção, veremos que o mundo está mudando sob nossos pés e que a China está conduzindo essa mudança com passos largos, silenciosos, mas firmes. Se você ficou impressionado com essas construções épicas, saiba que o futuro reserva ainda mais surpresas. E o canal Curiosidade Proibida vai te levar até elas. Por isso, inscreva-se agora, ative o sininho e deixe seu like para que a gente continue explorando o lado oculto da inovação, da ciência e dos mistérios que nos cercam. E se você quiser continuar essa jornada, clique no próximo vídeo recomendado. Tem muito mais esperando por você.